Shabbat Shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos aqui para mais um encontro do nosso curso Voltando à Origem, dentro da AIM Brasil, né? AIM, o DNA do Líder Training. E claro que você já viu aí na nossa thumb, né, na capa, que hoje nós vamos estar falando e estudando um pouquinho, dando uma pincelada sobre a Sefirá Yesod. E eu não sei se você, digamos que pelo menos por curiosidade, já tentou descobrir um pouco sobre essa Sefirá, porém, caso você não tenha ainda pesquisado, eu quero, antes da vinheta, te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a parte mais importante de uma casa? Isso e muito mais nós vamos saber depois da vinheta. Bom, voltamos! Olha, é muito natural e você viu aí na nossa vinheta que a gente vai falar sobre os fundamentos, isso. E Yesod é isso, é fundação, fundamento. E qual é a parte mais importante de uma casa? É exatamente a sua fundação. Tá certo? Então, assim, não adianta, é impossível termos uma casa belíssima de não importa quantos andares se a fundação não for bem consolidada. Desculpa. E é tão interessante isso porque, assim, a nossa casa, a gente literalmente construiu do zero. E aí, o que eu estou... E as partes mais caras, literalmente... As partes mais caras da casa são aquelas que a gente não vê. Por exemplo, a fundação. Então, assim, a gente teve que, de fato, investir pesado na fundação da casa. Quando se fala da iluminação, da eletricidade, os fios, os cabos, tudo bem, conduíte é barato, mas as tomadas... Isso tudo tem um valor considerável. E claro, tirando a tomada, ou melhor, tirando o espelho, né? O espelho é aquele retângulo, né? Que a gente vê para ligar os botõezinhos, tirando o espelho, que aí você pode comprar aquele que te agrada, mais estético ou menos estéticos. Enfim, toda a parte interna da casa, fundação, eletricidade, entre fios, né? Estou falando dos fios, são as partes mais caras da casa. E detalhe, tá? Detalhe, olha só, não tinha pensado nisso. É a parte que não dá para você economizar. Eu me lembro que quando a gente começou a construir aqui, isso foi em 2017, eu vi uma torneira linda, 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 literalmente, como diz, instagramável, sabe? Uma torneira linda. E essa torneira, quando eu fui ver na loja, era R$ 1.800, isso em 2017. Eu falei, tô fora. Então, assim, porque essa é a parte estética. Na parte estética, você pode economizar. Mas na questão da fundação, na questão da eletricidade, entre outras coisas, não dá para você economizar. E é exatamente sobre isso que a gente também, né? Claro, eu não sou arquiteta, não sou engenheira civil, não é essa a ideia, mas... Claro que eu particularmente gosto muito de dar exemplos, sejam meus ou de alguém que eu conheça, porque isso ajuda a gente a assimilar o contexto e aquilo que a teoria, digamos aqui, quer nos ensinar. E Yeshua fez muito isso através das parábolas, né? Ele nos leva até hoje, através dos seus escritos, a gente literalmente... visualizar. Então é isso. Então, quando a gente está fazendo essa parte interna, que é a fundação, a parte elétrica, estou falando da casa, tantas outras coisas na nossa vida, é a parte que ninguém vê. Essa é a parte que a gente não pode economizar, que é a fundação, que é aquilo que vai gerar estrutura para a gente fazer e desenvolver aquilo que o Sagrado quer. Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, como de praxe. Então a gente tem aqui, hoje nós vamos falar de Yesod, que é a nona Sefirá. Então vamos lá, mantendo aquele padrão, a primeira Sefirá é Keter, que é coroa, 2, Hormá, que é sabedoria, 3, Biná, que é entendimento, 4, Hesed, que é bondade, misericórdia, quinta é Gevurá, restrição, severidade, rigor, disciplina, Tiferet, que é harmonia, beleza, que aí eu já vou aqui fazer dar outro gancho, levar as pessoas a fazer techuvá. 7, que é Netzar, que é vitória. Quinta é Hod, que é esplendor, glória, reconhecimento. E hoje nós estamos falando de Yesod, que é a nona Sefirá.
tá certo? A nona sefirá da árvore da vida. Bom, Yesod, ela representa a fundação, ela é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. Por que ela é essa ponte? Porque é o seguinte, o que está acima de Yesod, tá? É literalmente o mundo espiritual. Quando a gente, que vai ser a próxima sefirá, que nós vamos falar que é Malhut, aí sim, Malhut é o plano físico. E aí, só dando um spoiler aqui, Malhut, todas as demais sefirot, né, de 1 a 9, elas possuem luz própria. Malhut não. Malhut, ela não tem luz própria, ela somente emana, né, ou reflete também, a gente pode usar essa expressão, a luz que vem das sefirot acima. Então, Yesod, por ser essa fundação, ela me permite essa expressão, ela é o divisor de águas, né? Ou seja, Yesod é o que é a divisão, digamos assim, né? Entre o mundo físico, que é Malhut, e o mundo espiritual, que é 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá certo? Então, isso Malhut. Desculpa, isso é Yesod, Yesod, que é essa fundação, que é essa ponte, tá? E a gente, claro, a ponte, pessoal, serve para quê? A ponte é literalmente o elo de ligação entre um local e outro, tá? Então, Yesod é isso, ela é o que liga o mundo espiritual do mundo ao mundo material. Então, quando a gente fala de Malhut, a gente também quer... Desculpa, meio com Malhut, perdão. Quando a gente fala de Yesod, a gente também quer falar que ela nos permite ter uma base sólida. Ou seja, se a gente não tiver um Malhut, uma fundação, tá? Fundação, Yesod é fundação. Se a gente não tiver uma fundação sólida, nada pode se sustentar. Então, assim, se nossa fundação, se nosso Yesod não tiver bem construído, tudo aquilo que a gente quer colocar em cima, naturalmente não vai se consolidar. Bem, dito isto, Malhut, ela também pensando nessa ponte, né? Ela também, a gente pode pensar em Yesod como um canal, tá? Yesod é o canal pelo qual todas as influências, ou a gente pode pensar também as emanações divinas, que são as emanações e influências espirituais, das sefirot superiores, elas fluem para Malhut, que é o mundo físico. Então, vocês já viram que eu toda hora eu tô falando Malhut com Yesod, então me perdoe, porque a gente sempre trabalha com duas sefirot juntas, né? Como a gente fez isso com Hesed e Gevurah, Netzah, Hod, Hormai, Binah, Yesod e Malhut, elas também trabalham juntos. Então, assim... então vocês me perdoem se eu fizer essa pequena... eu trocar os nomes aqui, tá bom? Então vamos lá. Yesod, que é a fundação, ela é a sefirá que também funciona como um canal. Ou seja, tudo aquilo que vem, o que está acima de Yesod, lembrando, o que está acima de Yesod é o quê? É o que a gente vai chamar de mundo espiritual, tá certo? As emanações das outras sefirotes. Então, o que está acima é o mundo espiritual, tentando falar de forma simplificada para vocês. Então, o que acontece? Se a gente quer receber as emanações, o fluxo, as influências das outras sefirot, que estão no mundo espiritual, levando em consideração que onde nós estamos agora, aqui, eu sentada nessa cadeira, eu estou onde? Eu estou no plano físico. Agora eu estou aonde? E todos nós, você está onde? Não importa. Eu estou na África, não importa. Você está em Malhut, ok? Por quê? Porque somos seres espirituais. Então, nós, quando pecamos lá no Gan Eden, o que aconteceu? Nós viemos para o plano físico, que é Malhut. Então, a nossa alma, ela está onde? Em Malhut, ok? Então, para nós elevarmos, que é isso que a gente está trabalhando aqui nesse curso, para a gente ter uma elevação espiritual, ou seja, falando de elevação, o que nós estamos falando? Que nós queremos ascender ao plano espiritual. E para isso precisamos o quê? Ultrapassar Yesod. Mas para isto, a nossa fundação, que é Yesod, precisa estar
consolidada, bem firmada, não dá para economizar. Assim, é claro que eu não fiz essa conta, porque agora que eu estou pensando, mas boa parte dos investimentos que se faz para a construção de alguma coisa, estou falando especificamente de uma casa, de um prédio, enfim, de uma estrutura de alvenaria, a gente precisa investir a maior parte, né? De novo, a gente não pode economizar onde? Na fundação. Falando do mundo espiritual, se a gente quer se queremos ser pessoas elevadas, se queremos ser pessoas espiritualizadas, se queremos ser pessoas que têm conexão com o sagrado, aonde a gente não pode economizar em Yesod, na fundação, tá bom? Então, voltando aqui, qual é a palavra-chave, né, para Sefirah Yesod? A palavra-chave é a conexão, porque ela é literalmente esse conector do mundo físico, do mundo espiritual para o mundo físico. O elemento que está associado é a água, porque a água ela tem aquela fluidez, a água ela purifica e também não deixa de conectar. Aí agora a gente vai entrar numa parte muito interessante. Malhut, ela tem um simbolismo no nosso corpo físico, ou no nosso corpo físico, na nossa matéria, existe um órgão que ela não só simboliza, mas exemplifica, né? Ou aspas, muitas aspas, personifica Yesod. Que órgão é esse? É o órgão reprodutor, tá? Vou falar diferente, são as genitálias, tá certo? Vamos pensar aqui literalmente no pênis, tá certo? E por que não também falar da vagina? Mas falando especificamente Yesod, o órgão reprodutor masculino simboliza Yesod. E a gente vai falar muito sobre isso no decorrer do nosso estudo, mas só dando uma pincelada aqui, se Yesod é a fundação, se Yesod é aquilo, aspas nesse aquilo, tá? Se Yesod é essa ponte que vai conectar o mundo espiritual com o mundo material, essa ponte precisa estar o quê? Bem lisinha, sabe? Assim, conectada. Se houver uma fissura nela, o que acontece? Todo o fluxo que teria que baixar vai escoar, não vai chegar na gente, que na verdade não vai baixar. Então, na verdade, até o inverso, tá? É o inverso. Quando essa ponte está límpida, esse canal está limpo, né? Yeshua fala que a gente é o canal. Quando esse canal está limpo, todo o fluxo, essa é a analogia correta. Quando o canal está limpo, todo o fluxo da divindade que vem do mundo espiritual para o mundo material, esse fluxo ele escoa com tranquilidade em Malhut, que somos nós e aonde nós estamos. Quando há sujeira, quando há poluição, quando há entupimento, o que acontece? Esse fluxo não baixa. E aí, um exemplo muito corriqueiro e bobo aqui, só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fala assim, caramba, parece que a minha oração não passa do teto, entende? Então é esse bloqueio. Então, quando é que Yesod fica bloqueado? Yesod fica bloqueado, dentre outras coisas, o fator principal. Gente, isso aqui se você pegar isso, você já pode desligar. Não desliga não, por favor. Você pode desligar e pronto, fazer qualquer outra coisa se você pegar isso. O que bloqueia Yesod? O que impede que Yesod receba o fluxo, receba as influências, receba as emanações e deixe e escoe, né? Para vir para o Malhut, para vir para mim e para você. É exatamente a forma com que utilizamos o nosso órgão sexual. A relação sexual o desperdício, aí eu tô lembrando aqui do filho de Judá, né? Que jogava fora o sêmen. Então, assim, é exatamente isso, diz os nossos sábios, né? Os cabalistas, é o desperdício de sêmen, tá? E as relações sexuais ilícitas. O que bloqueia esse fluxo da emanação do sagrado para que a gente não receba essa chefa, né? Essa abundância do Senhor, é exatamente a forma com que nós nos relacionamos sexualmente. E aí a gente vai ver
que no mundo laico, né, no mundo secular, o que acontece? Não vou falar, não é a sexualidade, a palavra não é sexualidade, mas o ato sexual, ele já se tornou algo extremamente banal. Isso é o que eles querem reportar, não para nós, porque nós temos o conhecimento, mas querem reportar para quem não tem o conhecimento. Então, o ato sexual, o sêmen, é a coisa... eu não posso dizer que é a coisa mais importante, mas é uma das coisas que a gente mais deve preservar. Estou falando de Yesod, tá? E outra coisa, quando a gente fala da língua, a língua, ó, esse órgão, ela também tem esse simbolismo, né? Então a mulher seria não só específico, não estou fazendo distinção na mulher isso e no homem isso, não. Duas coisas que nós temos fisicamente que gera vida. E quando eu falo de gerar vida, eu não estou falando literalmente de trazer uma criança ao mundo. Eu estou falando lá de Misley, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza comerá o seu fruto. Então, se eu uso palavras de bênção, eu vou colher bênção. Vou dar um exemplo diferente aqui para você. Se eu falo sobre manga, eu vou colher manga, porque eu estou semeando manga. Se eu falo sobre maçã, a minha palavra é uma semente que vai encontrar um solo fértil, e, consequentemente, eu vou comer manga. Então, se você está comendo... Que eu não gosto de jiló, tá? Se você está comendo jiló, é porque você está falando de jiló. Eu não tomo café. Se você está tomando café, se eu, né, Radassa, estou tomando café e não gosto de café, é porque eu estou falando de café. Então, no meu caso, eu falo de suco de abacaxi com laranja e pétalas de hortelã, que é o meu preferido. Quando você me convidar para ir na sua casa, por favor, já comece a economizar dinheiro agora para comprar isso para mim. Então, olha, vai me fazer muito feliz. Bastante gelo e pode até ser sem açúcar, não precisa com açúcar não, tá bom? Então tá aí para você me fazer feliz, suco de abacaxi com laranja, pétala de hortelã, bem geladinho, sem açúcar. Ó, posso ficar aí na sua casa uma semana só com isso. Meu jejum de líquido. Mas vamos lá, falando sério aqui. Sim, eu estou falando sério. Pode fazer isso aí para mim e me convida para ir na sua casa ou na sua instituição, sem problema algum. Mas voltando aqui, olha só, pessoal, isso é muito sério. A gente tem um estudo aqui, eu vou pedir para deixar no card sobre Lashon Hará, sobre o poder da língua. Isso vai ser muito importante. Então, olha só, para você dar sequência a essa parte do estudo. Tudo aquilo que nós falamos, ou ela vai gerar vida, ou ela vai gerar morte. Então, não depende do sagrado. Presta atenção, isso é extremamente sério. O sagrado não... Já tem um estudo aqui também falando sobre isso. O sagrado não vai te abençoar, sabe? E outra coisa, grava isso, ele não vai te abençoar. E dois, pensando por uma outra perspectiva, não depende dele te abençoar. Calma aí, Radassa, me explica isso. Como assim ele não vai me abençoar? Ele não vai nos abençoar porque diz a palavra que ele já, Efésios, acho que 1:3, ele já é passado. Ele não vai me abençoar amanhã, ele já, ontem, que foi na fundação do mundo, né? Ontem ele já me abençoou. Então, todas as vezes que eu oro a ele pedindo para ele me abençoar, eu estou orando errado. Não tem como ele atender essa minha oração. Por quê? Porque ele já, no passado, me abençoou. Então, é isso. Grava isso. Para tudo. Não tem alguém que fala, para tudo. Acho até lembrei do João Kleber. Para. Ele não vai te abençoar. Por quê? Porque ele já te abençoou. 2, ele não tem como ele derramar o shefa, que é o fluxo da abundância divina sobre você, se o seu Yesod, que é esse canal, tiver bloqueado. E como nós bloqueamos esse canal, como nós geramos uma fissura nessa ponte quando nós temos relações sexuais ilícitas, quando nós usamos as palavras que não estão de acordo com as palavras do sagrado. Eu nem estou entrando no mérito aqui, que é muito bom, por sinal, aprendi muito com isso nem sei, na década de 90, com a apóstola Valnice Milhomes, quando ela tinha uma série lá orando a palavra. Eu não estou nem falando disso, que está corretíssimo, mas o que eu estou falando é,
eu preciso saber o que o sagrado quer para minha vida e falar de acordo com isso. Por exemplo, ele está dizendo que vai, sei lá, vamos dar um exemplo aqui qualquer, está dizendo que vai fazer de você um cantor e você está se preparando para ser um ator que não é de um musical, então não tem como andarão os dois juntos se porventura não houver entre eles um acordo. Então nós é que precisamos estar em concordância com o sagrado e não o sagrado em concordância comigo. Então, voltando, o órgão do nosso corpo, que é a personificação de Yesod, é o órgão sexual, principalmente o masculino. Então, homens, até porque a mulher por si só, ela já é elevada. Então a gente vai, vou falar qualquer número aqui, tá? Dos 613 mandamentos, a gente olha na Bíblia 2, 3 para mulheres, os restantes é para os homens. Por exemplo, Jacob, né, no livro de Tiago, Tiago, ele fala assim, olha, a mulher vai se salvar dando à luz filhos. Então, se nós mulheres, dermos à luz filhos, mas Radassa, eu não posso gerar, existem várias formas de gerar filhos. Por exemplo, você pode discipular, estou aqui para te ajudar a fazer isso. Você pode, se você tem filhos, educar o seu filho no caminho do sagrado, ajudar o seu marido a se elevar espiritualmente. Então, assim, as nossas atribuições, eu estou falando em termos de números, são ínfimas em relação ao homem, tá certo? Então, o homem tem muito mais atribuições do que nós. Por quê? Porque nós, naturalmente, somos mais elevadas. E as mulheres tendem, pensando óbvio na gente que tem essa consciência elevada, nós tendemos a ter relações sexuais mais lícitas do que os homens. E claro que eu estou falando de pessoas que conhecem o sagrado e não das que não conhecem. Conhecer no sentido de ter tomada de consciência, tá certo? Então, o órgão reprodutor masculino simboliza Yesod. Outra questão, a letra hebraica, nós teremos Malhut, né? A próxima aula será Malhut. Depois nós vamos falar dos 4 mundos e depois vamos entrar no alfabeto hebraico, que é chamado de Aleph Beit. Então você vai entender a letra Tzadik, que é a letra do justo. E vocês já sabem também que todas as sefirot, nós temos um patriarca, né? Nós temos um patriarca que está nela. Por exemplo, Hesed é Avraham, Tiferet é Yaakov e Yesod, quem está nela? Yesod, quem está? É Yosef. Olha a expressão que a Torá se refere a ele. Yosef Hatzadik. Yosef, o justo. E como que quando ele se transformou de fato em justo? Quando ele está diante como diz o rabino, Caraguila, quando ele está diante da Miss Egito, né? Que é a esposa de Potifar, e ele não se deita com ela. Então, por esse ato, por ele se preservar sexualmente falando, eu não preciso mencionar para vocês como é que era o Egito, né? Nossos sábios dizem que o sagrado nos tirou de lá porque a gente já estava entrando, já estávamos no 49º nível de impureza e no 50º já é quase que impossível sair. Então, assim, o Egito é tudo, assim, sei lá, não sei nem como eu posso explicar para vocês. O que você quiser fazer em termos de transgressão à Torá, você pode fazer lá, que é totalmente liberado e comum. Não é nem dizer liberado, é comum. Sabe? É comum. É comum tanto quanto beber água. É comum, normal, corriqueiro. Então, ter relações sexuais, falando especificamente da relação sexual, ter relações sexuais com quem quer, na hora que quer, quando quer, da forma que quer, se quer, era coisa comum. Beber água, Lehaim. Como beber água. Mas o que Yosef fez? Ele se preservou. Por quê? Porque ele tinha consciência do sagrado. Então, por ele se preservar, no que diz, vamos colocar da frente, por ele preservar o seu órgão genital, e é claro, pessoal, falando dos homens, por que o órgão genital é tão importante, né, dentre outras coisas? Porque é justamente ali que o Eterno faz uma aliança com o seu povo. Então, os homens fazem, né, no 8º dia, os meninos fazem a Brit Milá, que é a aliança, né? Faz uma aliança no seu... retira ali o prepúcio. Então, é isso, tá? Brit Milá é a aliança.
feita no órgão genital. Então, Yosef preservou essa aliança com o sagrado, não dormindo com a esposa de Potifar. Então, assim, e a letra Tzadik, ou Tzadik, né? Ela também representa, além de representar o justo, ela é aquela que alinha o céu e a terra. Então, assim, quando a gente faz Tzedaká, entende a raiz Tzadik? Quando a gente faz Tzedaká, a gente vai passar, por exemplo, num contexto cristão, a gente vai falar de oferta, né? Ou a gente pode pensar, os espíritas kardecistas utilizam a expressão caridade. Então, ou a pessoa que, e não pensando no lado pejorativo da palavra, mas as pessoas mesmo, vou dar uma esmola. A Bíblia fala, né, que alguém foi lá, acho que Cornélio esmolava, Atos vai falar isso, Masei Hashilirim. Então, seja ofertar, seja fazer uma caridade, seja dar uma esmola, seja dar um prato de comida, qualquer ação dessa, a gente vai falar, vamos colocar uma única palavra aqui, a gente vai falar que a gente está fazendo uma caridade, que eu gosto mais dessa palavra caridade. Só que, na verdade, a palavra Tzedaká, que foi traduzida, né, como oferta, caridade ou até dar uma esmola, a expressão correta é ato de justiça. Então, por exemplo, quando eu digo não, às vezes, isso também é uma Tzedaká, isso também é uma caridade, isso também é uma oferta. Por quê? Porque eu posso estar ajudando o outro a crescer. E nós temos um estudo aqui falando sobre os 8 níveis de Tzedakot, né? Os 8 níveis de Tzedakot e Tzedaká no plural. Os 8 níveis de oferta de caridade. Então, Yosef, né, se transformou no justo, por quê? Porque ele não adulterou na palavra, não transgrediu, né? Não gerou fissura na sua aliança consagrada através do órgão sexual. E como que a gente faz essa conexão, né, do céu com a terra? É quando a gente, aí independente do gênero, a gente faz atos de Tzedaká, ou faz Tzedaká, que são atos de justiça. A gente tem um versículo base em Terrilim 92:12, que é Salmo 92:12, que diz: o justo Tzadik florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. E quando eu falei sobre fundação, lá no início, na nossa introdução, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Tem um vídeo aqui no YouTube, depois vocês podem pesquisar, que vai falar sobre um determinado tipo de bambu, que ele cresce 10 anos, entre 5 e 10 anos, que eu não lembro corretamente, ele cresce entre 5 e 10 anos para baixo. Por quê? Porque ele primeiro está fazendo a sua própria fundação, para quando ele subir, aí ele sobe, cresce muito, e aí ele pode ir até lá no chão, mas ele não se quebra. Ele pode se curvar até o chão, mas ele não se quebra. Por quê? Porque a sua raiz é sólida. Então, isso é o tzadik. Então, o justo, aquele que tem o seu yesod, a sua fundação bem limpa, vamos falar de limpa, naturalmente, ele pode até, o justo cairá, não me recordo o versículo exato, sabe? Se são 7 vezes ou tantas vezes, vamos falar. O justo cairá tantas vezes, mas de todas o sagrado o levanta. Então, o X não é aspas, o X não é cair. O X é ter a consciência que, se tivermos no sagrado, ele vai nos levantar. Bom, como a gente pode perceber Yesod no nosso cotidiano? A base da nossa vida humana, tá? Porque Yesod, ela precisa ser a nossa base. Quando a gente falar de fundação, óbvio, a gente está falando da base, tá certo? Aquilo que sustenta. Yesod não é apenas um conceito espiritual abstrato. Ele influencia diretamente os relacionamentos, a confiança, a emoção e a identidade. Porque influencia os relacionamentos? Não somente... Só um minuto. Não somente por causa da relação sexual, mas também por causa da língua. Então, de novo, eu vou ser repetitiva, porque isso é de extrema relevância. A gente precisa ter 2 coisas muito fundamentadas quando a gente pensa em Yesod. A gente precisa bem fundar. Quem foi que falou que colocou, acho que foi Davi, né? Falou que colocou guarda na sua língua, né? Guarda na sua boca. Para quê? Para guardar aquilo que ele fala. Então é isso, a gente precisa ter os homens, né? Vamos pensar dessa forma. Gente, não é para fazer divisão, eu estou falando só didático, tá? Os homens, porque eles são muito mais carnais,
não no sentido ruim da palavra carnal aqui, tá? Então, assim, o homem, ele é muito mais propenso a cair sexualmente, nesse sentido, sabe? Carnal no sentido de material, de humano, tá? Por favor, não me interprete mal, tá? Então, os homens, eles são muito mais propensos a cair sexualmente do que a mulher. A mulher demora mais para cair nesse pecado. Então ela tem que pensar, ela reflete, ela analisa. Porque por isso que não justifica também, né? Mas quando a mulher ela cai nesse pecado, ela teve que pensar muito, ela refletiu muito. O homem não. E aí talvez seja um problema, que eles não refletem nesse quesito, entende? Eles simplesmente vão lá e fazem. Então, funciona assim, didaticamente, o homem precisa vigiar muito, 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 muito com o seu órgão genital, né? E a mulher, porque ela fala quase que o triplo de palavras que um homem fala no seu dia a dia, nós precisamos vigiar mais com as nossas palavras. Não existe essa divisão. Não existe assim, então o homem vigia com o órgão sexual e a mulher não vigia. O homem precisa vigiar com a palavra, mas a mulher não. Não existe isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando didaticamente. Como o homem tem uma propensão maior a cair no que diz respeito à questão sexual, obviamente ele precisa estar mais vigilante nesse sentido. E nós, mulheres, por falarmos quase que o triplo de palavras que um homem fala no dia a dia, nós precisamos estar mais vigilante no que diz respeito à palavra. Mas ambos, deixa eu deixar isso muito claro, ambos, seja o homem, seja a mulher, todos nós precisamos vigiar no que diz respeito à questão sexual e precisamos vigiar na questão da palavra. Bom, eu acho que deixou bem claro agora. Bom, a gente sempre tem falado, né, da tríade da espiritualidade, psicanálise e liderança servidora. Então, na psicanálise, Yesod pode ser comparado ao inconsciente, que é onde as memórias, traumas e crenças ocultas moldam nossas ações. Então, hoje, a gente sempre, quando a gente pensa, aquilo que vem as nossas atitudes, vamos pensar assim, as nossas atitudes, as nossas ações, nada mais são do que um reflexo do que está no nosso inconsciente. Os nossos traumas, eles geram as nossas ações. Os nossos traumas, infelizmente, eles vão nortear até mesmo as nossas tomadas de decisões. Então é nesse sentido que o Yesod ele vai ser esse paralelo. Por quê? Porque se a nossa base espiritual não tiver firmada no sagrado, óbvio, a gente vai banalizar, ou não vai, quando eu digo banalizar, eu quero dizer o seguinte, a gente não vai valorizar ou tudo vai ser corriqueiro. E é claro que nós saímos de um Egito e estamos em outro Egito, tá certo? Nós saímos de Mitzrayim lá, com o povo de Israel, mas hoje nós permanecemos exilados. Só que Egito, naquela época, era um lugar do globo terrestre. Era um único lugar. Vou chutar aqui. Se nós temos 200 países, um desses 200 países era o Egito. Ponto. Era só lá. Hoje não. O Egito está nos 200 países. Tá certo? Inclusive em Israel. Então, nós precisamos sair desse Egito, que é óbvio, nosso Egito hoje não é físico, é um Egito espiritual, um Mitzrayim. Que Mitzrayim significa o quê? Lugar de aperto, de aflição, de limitações. Então, nós precisamos sair dali. E aí, pelo fato de estarmos em Mitzrayim, né, nesse Egito, naturalmente ele vai nortear as nossas ações no quesito espiritualidade. Se eu tenho um Yesod limpo, naturalmente eu vou receber mais o fluxo da abundância do sagrado e vou querer cada vez mais receber desse fluxo. Agora, se o meu Yesod, né, está bloqueado, aí fica difícil de receber, inclusive, essa luz, que é essa emanação. Quando a gente... E aí, claro, né, se eu não tenho consciência do sagrado, eu vou, tudo bem, me relacionar com qualquer pessoa e ter relações sexuais com qualquer pessoa, falar mal de todo mundo, tudo bem. Por quê? Porque eu
não dou valor a isso. Não dou valor, não é porque eu quero desvalorizar. Não dou valor porque eu não tenho consciência do valor que aquilo tem. Então as pessoas, me permita ser direta e sem minhas palavras, as pessoas estão destruídas por quê? Porque elas não preservam seu sêmen, tá? E aqui o sêmen é no sentido pleno e literal. Sêmen, falando do que sai, né? Do sêmen no sentido do sêmen masculino, e sêmen da palavra que vem de semente. Seja o fluxo que sai do órgão reprodutor masculino é uma semente que gera vida, que gera criança, né? Como também a palavra que gera também uma vida, que é aquilo que a gente vai estar usufruindo, comendo no sentido de usufruindo. Lembrei de Provérbios 18, 21. Bom, dando sequência aqui, na liderança servidora, Yesod representa a consistência e a integridade. Líderes que não têm uma base emocional sólida não inspiram confiança, tá? Bom, vamos pensar aqui em Yeshua, como que ele na prática demonstrou o Yesod. Ele fez isso ao manter sua missão alinhada com a sua essência. Ele não apenas falava de amor e justiça, mas ele vivia. Então, quando a gente vai pensar na pregação, e aí eu tenho que citar São Francisco de Assis, essa frase dele literalmente norteia a minha vida. Ele diz assim, ó, em todo tempo prega. Se necessário for, use palavras. Então, assim, Yeshua não precisava dizer, porque a vida dele já era uma pregação. E é exatamente isso que eu tento fazer, sabe? Eu tento, por mais falante que eu seja, por mais ligada no 220 que eu seja, e agora também esteja, eu tento falar menos no que diz respeito a pregar, no que diz respeito a evangelizar. Eu não gosto de evangelismo. Pode acreditar nisso, eu não gosto de evangelismo. Eu gosto de viver. À medida que eu vivo, as pessoas vão vendo. E uma coisa que eu sempre falei com o sagrado é, Senhor, eu quero contar as minhas experiências e não a dos outros. E hoje, claro, eu também conto, exemplifico aquilo que aconteceu na vida do outro, não tem demérito nenhum isso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, antes de você falar, viva. Antes da Radassa falar, a Radassa precisa viver. E era isso que Yeshua fazia. Ele simplesmente praticava, tá certo? E aí, a gente tem uma referência que ele fala lá em Matitiarro 7:24, que ele fala assim, olha, quem ouve as minhas palavras, não é ouvir simplesmente de entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. O que é ouvir? Ele acaba dizendo, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Então, o ouvir que ele está dizendo, eu ouvi que tal... Não, ele está falando de praticar. Ele está falando de internalizar, ele está falando de viver. Então, se eu ouço ele falando, por exemplo, que olha, você vai fazer obras maiores, e aí eu estou vindo uma referência na minha mente que é ele lavando os pés dos seus talmidim, dos seus discípulos, eu preciso fazer a mesma coisa, tá certo? Então, isso é ouvir e praticar. A gente precisa também pensar em Yesod no que diz respeito à pureza. E aí a gente vai falar agora de uma alma refinada. Yesod está diretamente ligada à santidade e pureza. E aí eu lembro do Sagrado dizendo, sede santos, porque eu sou santo. E aí a gente tem aquele conceito muito, digamos que corriqueiro, mas aqui vai caber, que santidade é se manter separado, mas é se manter puro. Não adianta nada eu estar isolada lá na montanha de qualquer lugar se eu não sou pura. Eu posso estar isolada, então eu estou separada, mas a minha mente não é pura, entende? Na minha mente eu julgo, na minha mente eu critico, na minha mente eu faço lashon hará, na minha mente... Não, isso não é santidade, entendeu? Eu posso estar lá nas montanhas do Tibete ou na minha casa mesmo, isolada de tudo e todo, posso ir para uma ilha deserta, mas se mesmo assim eu não sou pura, eu não sou santa. Então, santidade tem a ver com pureza. O Zohar ensina que aqueles que têm um Yesod impuro, cheio de defeitos, desejos descontrolados ou motivações egoístas, têm dificuldade em manifestar bênçãos, brahot, no mundo material. Por quê? Porque eu já falei isso anteriormente. Yesod é o quê? É o canal
Eu não tenho nada aqui para exemplificar um canal. É um cano. Iesod é um cano. Certo? O Iesod é um cano. Se o teu cano que está lá conectado na torneira, se o teu cano tá bloqueado, não adianta você abrir a torneira. O Shefa, já te falei, o Eterno não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Mas você precisa limpar essa torneira. E aí tem que tomar cuidado, tá? Porque o nosso clima, o nosso vaso, o nosso recipiente já explodiu uma vez. Isso eu falei lá no início do nosso curso. Não tem como explodir de novo. Então, para nos preservar, o Eterno pode sim. Não é nem que o Eterno pode, porque cada sefirá, automaticamente o fluxo de luz vai diminuindo. E quando chega em Iesod, se está bloqueado, não tem como você receber luz e Malhut. E luz, entenda a luz como, não só como luminosidade, entenda a luz como tudo. Um cego, se a gente não enxerga, vamos pensar diferente, se a gente não tem claridade, se a gente não vê com clareza, se a gente não tem luz, a gente não vai saber nem onde está a bênção, entende? Eu lembrei de uma coisa, nossos sábios dizem que quando o sagrado enviou trevas, que foi uma das pragas, né, lá em Mitzrayim, ele disse que a Bíblia fala que só havia trevas aonde? Na casa dos egípcios, mas na casa dos Yehudim, né? Não era Yehudim, né? Dos israelitas, dos hebreus, havia luz. Eles continuavam enxergando. Quem está em trevas são os egípcios. Nós, israelitas, precisamos estar em luz. E aí, quando eles, e os nossos sábios dizem que o sagrado também fez isso para que na hora que a gente recebesse a nossa indenização por tempo de serviço, né, que prestamos lá como escravo, ele não dissesse que não tinha os bens que tinham que nos dar. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá ok? Por quê? Porque nós temos luz. Se temos luz, nós sabemos aonde está aquilo que a gente quer do sagrado. Pegou isso? Se nós temos luz, se nós enxergamos, nós sabemos aonde está. Imagina se eu for na sua casa, tá? Ou vice-versa, você vem na minha casa e a gente está no escuro. Eu sei onde está cada item na minha casa, como você sabe onde está cada item na sua casa. Mas e se for o inverso? Se a gente não tem luz, a gente não vai saber onde está cada item na casa do outro, tá bom? Bom, com essa questão da espiritualidade, né, da pureza da alma relacionada à psicanálise, um ego não trabalhado gera bloqueios emocionais que impedem relacionamentos saudáveis. A gente já falou lá em cima de traumas, né? O ego é o quê? A gente tem o id, ego e superego. Então, o ego é o que gera ali, ele recebe as duas influências e precisa canalizar para tomar suas decisões. Então, o ego é o sujeito. O ego é quem nós somos na essência, no sentido mais pleno da palavra essência, na íntegra. Isso é o ego. Então, se o nosso Iesod está bloqueado, a gente não consegue, de fato, manifestar aquilo que o sagrado quer. E, óbvio, falando da psicanálise, nesse caso, né, esses bloqueios emocionais, os traumas que nós tivemos, naturalmente vai impedir que a gente tenha outros relacionamentos saudáveis. Eu conheço uma pessoa que ela usou uma expressão muito interessante, que esses dias eu estava até pensando nela. Ela disse, ela sofreu uma traição, não foi de traição de amizade, né? Ela confidenciou algo para uma pessoa e essa pessoa espalhou e isso trouxe um problema seríssimo para essa pessoa. Que me contou essa história aqui, que ela me falou, olha, nunca mais vou confiar em ninguém. Por quê? Porque isso gerou um trauma nela. É isso, entende? Então, agora, o que precisa acontecer? A gente precisa trabalhar isso em análise. Para quê? Para que esse trauma seja trabalhado, para que o seu ego seja, digamos assim, purificado, para que ela possa dar sequência na vida dela e sim, confiando, porque sim, existem pessoas confiáveis. Bom, como que a gente pode agora aplicar isso na nossa vida? A gente pode aplicar Iesod na questão da alma, né, refinada, dessa pureza. A gente pode praticar isso falando a verdade. Então a gente pode praticar a verdade e a transparência nos relacionamentos. Então, quando nós praticamos a verdade e a transparência nos relacionamentos, isso limpa Iesod e fortalece a confiança, tá certo?
Então, quando eu ajo com verdade, quando eu ajo com transparência nas minhas relações, isso vai limpando o meu Yesod, a minha fundação, vai liberando dos traumas e vai fortalecendo, óbvio, a confiança, tá bom? Qual é o versículo-chave que a gente tem agora? Matitiarro 5:8. Bem-aventurados puros de coração, porque verão ao sagrado. A gente está quase já chegando para o final do nosso estudo. Então aqui, ó, a gente vai ver agora mais 2 tópicos aqui, tá? Dois tópicos, com seus subtópicos, é claro. Bom, Yesod como canal de bênçãos. Como que a gente pode se alinhar com a vontade divina? Yesod é um canal que liga o mundo espiritual ao mundo físico. Tudo que queremos manifestar na nossa vida, seja sabedoria, abundância, relacionamentos saudáveis, depende da qualidade desse canal. Então, a gente já ouviu isso 500 vezes e vocês vão ouvir através de mim pelo menos mais 500, só através de mim. Tudo que a gente quer no plano físico, a gente precisa conquistar no mundo espiritual. Então, deixa eu voltar aqui essa tela. Olha só, nós estamos aqui, número 10, nós estamos em Malhut. Yesod é a última sefirá que vai transmitir tudo que está em Keter, Hormá, Binah, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah e Hod. Todas essas 8 sefirot, que são emanações, todas elas são condensadas em Yesod. Para que a gente possa, se Yesod estiver limpo, se Yesod estiver sem obstrução, a gente possa receber em Malhut. Mas é claro que de Keter não vem direto para Yesod e, consequentemente, para Malhut. Não. De Keter vai para Hormá, de Hormá vai para Binah, de Binah vai para Hesed, de Hesed vai para Gevurah, que vai para Tiferet, que vai para Netzah, que vai para Hod e que chega em Yesod. Então, Keter não vem na sua totalidade para Yesod. Então, a gente tem que fazer o processo inverso. Estando em Malhut, e claro, eu vou só fazer uma pincelada da próxima aula. Estando em Malhut, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos elevar e chegar em Yesod, e manifestar Yesod, para depois nós chegarmos em Hod, chegarmos em Netzah, chegarmos em Tiferet, chegarmos em Gevurah, chegarmos em Hesed, Binah, Hormá, e aí a gente está aqui com Yeshua, ok? Que está em Keter, tá certo? Que é a coroa. Então é isso, nós estávamos ali, né, com Adão, até que nós caímos. Mas é isso, nós precisamos fazer o processo inverso, tá? Na liderança servidora, servir aos outros sem ego é a chave para desbloquear Yesod. Um líder que pensa no bem coletivo cria uma fundação sólida para a sua comunidade. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando de um líder que está no cargo de liderança. Eu estou falando naquelas pessoas que exercem a função. Quando nós estamos fazendo a nossa meditação, que no final desse estudo nós vamos fazer, e aí você se vê, né, olhando para o globo terrestre na visão de cima para baixo, é por quê? Porque você é esse líder que está olhando para o bem da coletividade e não só para o seu mundinho, tá? Ou só para o seu umbigo. Então a gente precisa ter atenção a isso. Se você quer uma das formas de desobstruir Yesod é sendo um canal de bênçãos. E como que a gente é um canal de bênçãos? Nos alinhando com a vontade divina. E para isso nós precisamos pensar o quê? Na coletividade. E essa coletividade não é, por exemplo, a minha comunidade, não é o meu bairro, não é, ou melhor, vou falar diferente. Pensar na coletividade não é pensar apenas na minha família, apenas no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país, é pensar no mundo. Por quê? Porque Yeshua nos enviou para pregarmos a todas as nações, tá certo? Então, uma prática que a gente pode ter diariamente para que a gente possa conhecer a vontade do sagrado para a nossa vida é a autoavaliação. Então, diariamente, nós precisamos fazer isso, nos avaliar para sabermos se estamos alinhados com, se as nossas palavras estão alinhadas com as palavras e com as ações
e com o propósito que o sagrado tem para as nossas vidas. Então pense o seguinte: as minhas palavras e as minhas ações estão alinhadas com o meu propósito? E óbvio, o meu propósito está alinhado com o propósito divino? A Bispa Sônia Hernandes, ela usa uma frase que eu acho maravilhosa, numa das músicas dela, quando ela, antiga, não vou nem saber o nome da música, mas ela dizia o seguinte: Senhor, que a minha vontade seja a tua vontade e que a tua vontade seja a minha vontade, de tal forma que eu não sei se a minha vontade é a minha vontade ou se a tua vontade é a tua vontade. Ou seja, é isso que Yeshua fez. Quando ele fala que ele e o Pai são um, é porque ele entrou num nível que a gente vai estudar mais à frente, da níveis da alma, ele entrou no nível de Yehidá, que é uma fusão, que é uma simbiose, que a gente não sabe quem é quem. Força de expressão a gente não sabe quem é quem, tá certo? Somente didático. Sim, o Pai é um, Errad. Yeshua, o Mashiach, ele teve a sua função, como eu e você temos, e sim, só para deixar claro e já causar aqui, o Mashiach dessa geração, aspas, não está por vir. Ele já, ou melhor, ele não só já veio, como ele está aqui agora. Ele está onde? Ele está em mim e ele está em você. Ou o Mashiach dessa geração é quem? Sou eu e é você. Só para deixar claro. Bom, Yesod e a cura interior. Vamos falar de saúde mental, tá? A gente pode transformar o passado em força. Muitos bloqueios na nossa vida vêm de um Yesod danificado, que é através de traumas, arrependimentos ou padrões repetitivos. Padrões repetitivos, pessoal, aqui a gente pode, por mais que eu vou falar de saúde mental com a base da psicanálise, porque vocês já sabem que eu atuo também como psicanalista, a gente precisa entender também uma outra coisa, vai ver lá na frente, que é o Tikkun. Todos nós temos algo a reparar. E quando a gente não repara, a gente vai repetindo até a gente conseguir entender, tá? Então, os padrões de repetições, a gente precisa estar atento para que a gente possa fazer esse Tikkun. Bom, para curar Yesod, pensando na saúde mental, também pensando em saúde mental, o que a gente precisa fazer? Identificar padrões negativos. Quais os hábitos e pensamentos sabotam sua jornada? Eis aí, são perguntas que você deve anotar para você literalmente escrever. Não é escrever hoje e acabou, não. É escrever, sabe assim, pega um caderno, 3 cadernos, se for o caso, tudo bem, 3 cadernos é muita coisa, mas enfim, só para você entender didaticamente. Ó, aqui eu vou anotar os meus padrões negativos. Então, anota lá, quais os hábitos e pensamentos sabotam minha jornada? Tudo você coloca naquele caderno e tica o que você já conseguiu vencer. No segundo caderno, tá? Ou na segunda folha. Reprogramar o inconsciente através da meditação, das orações e das boas ações. E falar em orações, deixa eu achar aqui, eu quero convidar vocês para participar do nosso grupo de oração. Nós estamos querendo montar um grupo de oração, tá aqui, ó, Devekut, que é a conexão com o sagrado. E nós queremos estar orando, tá? Juntos, unidos. Nós queremos fazer esse grupo de oração e você é o nosso convidado de honra. E também tem aí gratuitamente o livro para você baixar, que é um e-book sobre Teshuvá. Então é muito importante que você possa também estar tendo conhecimento desse conteúdo. E nesse momento, Merchan, vou deixar aqui na tela um tempinho para que você possa levar essa mentoria Leader Training para a sua instituição. É uma imersão de 9 horas, vai de 9 da manhã às 18. Vou em qualquer lugar do mundo, tá? Do mundo, desde que fale português eu tenho um tradutor, vou até melhorar, vou em qualquer lugar do mundo, só tenho que ter um tradutor, tá? Espanhol, eu sou ótima no portunhol, então a gente consegue se virar aí, mas se tiver um tradutor, perfeito, vou em qualquer lugar do mundo. Então a mentoria Leader Training, de certa forma, ela tem um objetivo, nos tornar, formar discípulos. Então assim, você já tem um grupo de líderes, mas a ideia não é só você ter um grupo de líderes, a ideia é que você tenha um grupo de mentores que vai formar novos líderes que vão ser mentores, que vão formar novos líderes que vão ser mentores e assim sucessivamente. Então, você não vai mais ter líderes na sua organização, você vai ter mentores e isto fará com que as pessoas tenham, né,
uma transformação real nas suas vidas. Então, a gente reprogramar o inconsciente é o quê? Através das meditações, das tefilot, tá? Ou da tefilá é oração ou reza, e tefilot, orações ou rezas. E sim, na Gimilut Hassadim. O que é um Gimilut Hassadim? São atos de justiça ou boas ações. Outra questão é criar um novo fluxo, tá? Para a gente poder literalmente ter essa cura interior, transformando o passado em força, nós precisamos criar um novo fluxo, nos cercarmos de boas influências, cultivar a gratidão e servir ao próximo. Como que a gente tem um exemplo prático disso? Yosef, tá? Yosef Hatzadik, Yosef, José, o justo. Lá em Bereshit, do 39 ao 41, ele manteve a integridade de Yesod e por isso tornou-se um canal de bênção para toda uma nação. Então, como ele se manteve puro sexualmente e num todo, tá? E num todo, porque se manter puro sexual é uma das coisas mais difíceis. Dizem as más línguas, que é onde o ser humano mais peca é na questão sexual e no bolso. Então, se manter puro sexualmente falando, permitiu que ele fosse um canal de bênção para toda uma nação. Estamos falando de nós, como israelitas. Bom, Irmiarro 29:11, Jeremias 29:11 diz assim: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperidade e não de dano, planos para lhes dar um futuro, plano para lhes dar esperança e um futuro. Para concluirmos, Yesod como fundamento para uma vida significativa. Yesod é mais do que um conceito, é a base da sua vida. Para fortalecer Yesod, nós precisamos, ser íntegro. Nossas palavras e ações precisam estar alinhadas. Eu adoro a palavra congruência. Nossas palavras e ações, elas precisam ser umas. Aí a gente vê, por exemplo, as pessoas que sabem, né, da linguagem corporal. A pessoa está contando algo triste, mas está com um semblante alegre. Isso é incongruente, tá bom? Então, seja íntegro. Falar e proceder, diz a palavra. Outra questão, tópico número 2. Precisamos trabalhar a nossa mente e as nossas emoções. Não deixar que traumas do passado controlem o nosso presente. Aí eu volto no exemplo que eu falei, né? Da pessoa que disse que não confiaria mais em ninguém. Sim, existem pessoas confiáveis. Eu tenho pessoas na minha vida que eu coloco literalmente a mão no fogo por elas. E sim, eu sou muito privilegiada. Só para deixar claro. E eu sou muito privilegiada, muito. E aqui eu não quero citar nomes para não pegar mal, mas as pessoas que eu literalmente, não vou citar, eu coloco a mão no fogo pela Cíntia Baldi, eu coloco a mão no fogo pela Magali Fernandes, que é minha mãe, coloco a mão no fogo pela Rosângela Emídio, coloco a mão no fogo, sabe, pela Cristina Salles, Ana Cristina Salles. Coloco a mão no fogo pelo meu marido, entende? Eu sou muito privilegiada. Então, eu tenho pessoas, e aqui cito o nome, sim, que são pessoas que eu coloco a minha mão no fogo por elas. E, para finalizarmos de fato, servir aos outros. É o terceiro ponto. Quanto mais você abençoa, mais se torna um canal de bênçãos. E o desafio para esta semana é qual? Durante esses próximos 7 dias, pratique um ato de serviço diário e observe como a sua energia muda. Bom, pessoal, isso é o que nós tínhamos, né? Baruch Hashem, por isso, eterno seja louvado por esse shiur, falando da Sefira Yesod. Aí vou deixar passando todas as nossas contatos, materiais para poder você se elevar espiritualmente. Tem aí, se você quiser fazer um ato de tzedakah, pode enviar um Pix de qualquer valor que você vai estar nos ajudando a crescermos cada vez mais e expandirmos a palavra do sagrado. Tem aí para você seguir, curtir, compartilhar, tá? E as nossas redes sociais e, claro, levar a mentoria, que é a menina dos meus olhos, a mentoria Leader Training, para a sua organização. Bom, dito isso, vamos partir agora para a nossa meditação. Bem, pessoal, como de praxe, coloca aí seus pés paralelos ao chão. Nós vamos fazer 3 respirações profundas.
sempre que você inspirar, você vai inspirar energias positivas e exalar toda a preocupação, dor. Quando você inspirar profundamente, né? Você vai segurar o ar 2, 3 segundos e vai exalar bem devagar. Nossa meditação de hoje, quando a gente trabalha na Kabbalah a gente trabalha com leis de causa e efeito, tá? Então, assim, nós somos as pessoas que causamos os efeitos na nossa vida. Então, quando a gente faz algo, é a lei da semeadura. Se você planta manga, você não colhe maçã, certo? E se você planta maçã, você não vai ter um pé ou uma plantação de café. Então, se você fala coisas positivas, você colhe o positivo. Se você fala negativo, você colhe o negativo. E aí a gente vai ver lá em Devarim é Deuteronômio 28, que o Senhor fala, olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter isso, isso e isso. Então, é a lei de causa e efeito. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Elohim, virá sobre ti e te acompanhará todas essas bênçãos. Então, para você ter bênção, você tem que ouvir. Mas, se você não ouvir, virá sobre ti todas essas maldições, né? Clalote. Então, é isso. Então, a gente tem aqui, no Salmo Terquilim 128, 4. E essa é para a gente ver o mundo causal, ou seja, a gente vê o mundo, o que está fazendo que está gerando esse efeito. Então, com essa meditação, você vai ter ciência de quais são as ações que você precisa mudar para que o efeito, né, na sua vida possa ser aquilo que você deseja. Então, diz assim, Terquilim 128, 4. Ine Ieborá, Gabê e Ierê Adonai. E aqui será abençoado o homem que teme a Hashem, tá bom? Então, aqui será abençoado o homem que teme a Hashem. Então, a letra que a gente vai meditar vai ser a letra sempre da esquerda para a direita, tá? A letra grande aqui, ó, é a letra Re. Depois a gente tem aqui, ó, a letra Resh e a gente tem de novo a letra Re, mais ao final, tá bom? Então, deixa eu passar para o outro slide. Respire profundamente 3 vezes. Inspira energias positivas, exala toda preocupação, dor e tensão. Coloque sempre os seus pés paralelos, na posição de receber, a sua mão na posição de receber. Se você tiver em estado de nidá, já tem aqui uma informação que é só para você ficar de olhos abertos e só ouvindo a meditação, tá bom? Então, agora a gente vai convocar. Você vai se ver dentro de um Maguen Davi de corouro, um Maguen Davi maior do que o espaço que você está, do que o local que você está. E você vai convocar a letra Re e vai acender a letra Re. Depois você vai convocar a letra Resh e vai também, se você não conhece, você pode abrir os seus olhos e depois fechar. A letra do meio, né, a letra Resh, você vai acender e depois a menorzinha é a letra Yud, tá? A letra Yud, você vai convocar a letra Yud e vai acender. Então, da esquerda para a direita, a gente tem a letra Re acesa. No meio, a gente tem a letra Resh e a menorzinha é a letra Yud. Agora que a gente está com essas 3 letras acesas e a gente já sabe que as letras hebraicas, elas são consciências, elas são recipientes da consciência divina. Vamos unir essas 3 chamas que vão se transformar numa única chama. E ela vai ser atraída, as 3 chamas de uma única chama vão ser atraídas vão sair do pico superior do Maguen Davi que elas estão, que é do mesmo tamanho do Maguen Davi que você está, enorme. As letras são brancas e aí a chama vai ser atraída para o Maguen Davi que você está. E nesse momento elas vão entrar, né, na sua mente, vai iluminar a sua mente. E você é uma coluna de luz, tá? Vai iluminar a sua mente. E depois vai baixar para o seu coração, vai iluminar o coração, vai descer para o fígado, iluminar o fígado. E sempre que a gente fizer
sempre que essas chamas for para uma parte do seu corpo, naturalmente ela vai iluminando. Sobe para o coração, sobe para a mente, baixa coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente, coração, mente. E aí nós expulsamos esse jato de luz, e aí ela forma uma grande nuvem, branquinha, 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 e aí automaticamente essa nuvem ela explode, porque está muito cheia da consciência do sagrado, e aí essa chama de luz ela vai se transformar em chispas de luz, em flocos de luz, e vai magnetizar todo o seu corpo. E agora você já se vê como um ser de luz, com o corpo todo magnetizado dessa consciência divina, para que você possa ver a causa, né, que está gerando todo o efeito que você tem colhido. Aí a gente vai se unir, como você vai se ver, né, como todos os membros da AIN, estamos de mão dadas, e no meio nós colocamos o globo terrestre, e olhando sempre de cima para baixo, porque você é superior, é maior do que o mundo, e você vai sair, né, do seu coração um jato de luz violeta, e vai inundar todo o globo terrestre, você vai envolvê-lo nessa chama de luz. Feito isso, para que as pessoas também possam ter consciência daquilo que elas têm feito e automaticamente têm colhido. A gente vai chamar agora Metatron, Sandalphon e Machia, para que você possa ter uma livre conversação com eles, para que eles possam te dizer qual é o efeito que você precisa gerar para ter aquilo que você quer. O que você precisa fazer para colher aquilo que você quer. Quando você terminar essa meditação, basta você respirar 3 vezes e respirar 3 vezes profundamente e abrir os olhos. E verbalizar aquilo que você meditou.